partilhar, possam realmente espalhar a mensagem, o culto desta manhã, também a outros amigos, para que juntos possamos cultuar o nome do Senhor. E este cântico nos fala realmente aqui do poder do amor. E inicia logo com esta frase que diz: hoje venho a ti. Que nesta manhã possamos, do nosso coração, virmos à presença do Senhor e que Ele nos possa encher com o seu amor. Hoje venho a ti, renova meu ser, Senhor, quero mais do amor que encontrar em ti, Senhor, descobri. Se ainda fraquejo
sabemos que Tu és amor, Senhor. E queremos realmente viver no Teu amor. Por isso precisamos que Tu nos enchas desse amor. Por isso nós vimos aqui. Queremos renovar o nosso ser. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos realmente estarmos próximos de Ti. E realmente Tu, como acabamos de cantar, Tu perto estás, Senhor. E realmente através de uma oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, realmente podemos ter acesso e entrar com ousadia no lugar santo dos santos, no Santíssimo, e chegarmos à Tua presença, Senhor, e invocarmos a nossa voz, porque temos a certeza que Tu nos escutas, Tu nos ouves. E Te agradecemos também pelo Teu Santo Espírito que Tu nos deixaste, que nos ajuda a compreender e a entender, a revelar também a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos e queremos agora entoar cânticos de louvor, que nos possas encher desse Teu amor que vem de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais amor, mais poder, mais de Ti é meu ser. Mais amor, mais poder, mais de Ti é meu ser. Quero Te adorar de todo o coração. Quero Te
agora ouvirmos a tua voz, que possas nos encher do teu rio de amor, da tua alegria, pois necessitamos, como acabamos de cantar, necessitamos isso de ti para vivermos nestes dias difíceis. Que tu possas enviar a suave chuva lá do céu, que possas enviar realmente o teu Santo Espírito, que possa reinar neste lugar. E em tempos como este, Senhor, realmente a tua bênção é preciosa. Que tu possas abençoar aqui todos os presentes, que possas abençoar também aqueles que estão a escutar também do lado de casa, Senhor. Queremos entregar esta reunião e a tua palavra nas tuas mãos. Abençoa-nos em teu nome. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus no capítulo 7, portanto logo o primeiro livro no Novo Testamento, Mateus capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Vamos ler também muitos mais textos, mas eu queria me focar um pouco nesta parte, mas também falar em vários aspectos onde realmente nós vemos a palavra do Senhor a ser informada para que nós possamos pôr em prática. Ou seja, aqui o Senhor Jesus Cristo está a falar de duas situações. Há aqueles que ouvem e que obedecem, e depois há aqueles que ouvem, mas não obedecem. Ou seja, não a põem em prática. Não pondo em prática significa também que não concordam com aquela palavra. Portanto, vemos aqui uma questão de obediência, mas também de nós, ao olharmos para a palavra que escutamos e dizer assim, isto realmente é bom para mim, ou é bom que eu faça isto. E então, nesse sentido, nós o que vemos aqui é o que o Senhor Jesus Cristo está a falar, é no sentido de nós praticarmos aquilo que nós vemos da palavra do Senhor na Bíblia. E então é sempre bom quando nós ouvirmos uma palavra e nós dizemos assim, o que é que eu posso, com base nisto que eu vi, pôr em prática? Com base no que eu retiro da palavra, o que é que Deus está a dizer para mim, para eu começar a fazer? Então, se nós olharmos de certa maneira para toda a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo conseguiu resumir um bocadinho toda a base em 2 mandamentos. Apesar de nós sabermos que conhece os 10 mandamentos, mas se vemos todo o Antigo Testamento, existem muitos mais mandamentos que eram colocados. Mas o Senhor Jesus Cristo resumiu em 2 principais mandamentos, em que nós vemos, em que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E depois, vemos para amar o próximo, como a nós mesmos. Então vemos, basicamente, se nos focarmos um bocadinho nos mandamentos, nós vemos que as 2 principais ações significa aqui o amar.
É algo que nós devemos pôr em prática, este amor. E podemos verificar quando nós falamos numa situação mais deste mundo, onde nós falamos do amor, o amor conjugal, o amor entre pais e filhos, o amor pela amizade, em que nós podemos nos focar nesta situação em que, se nós quisermos descrever, tem que existir uma prática. Imaginem o que é um casal a dizer naqueles momentos românticos, a dizer: eu amo-te. E agora, se do outro lado não existe uma vivência no sentido de dizer assim: realmente aquilo que estás a dizer faz sentido. Porque olha, naquela outra situação, tu provastes o amor. Olha aquelas situações difíceis que nós passamos e tu manteste-te fiel. Neste sentido, nós vemos o amor posto em prática. Não é simplesmente nós dizermos: olha, eu amo-te por dizer. O facto de dizer já é bom. Há pessoas que têm dificuldade em expressar os seus sentimentos de uma forma verbal. Mas o que nós realmente verificamos da palavra de Deus, basicamente, é em que Deus nos exerce e nos desafia a pormos uma coisa principal em prática, que é o amor. Ao olharmos os mandamentos, também podemos ver o facto de honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Vemos o caso de respeitarmos também o dia de descanso. Vemos essas situações. Mas em tudo, o que nós vamos verificar, aquilo que sobressai sempre, é o amor. Então, neste sentido, há uma questão de obediência. Estamos nós dispostos, quando Deus diz na sua palavra que nós realmente devemos amar e devemos praticar o amor. Ou seja, devemos pôr o amor em ação. Da mesma maneira, quando nós fazemos as nossas orações, a própria palavra, no próprio português, é muito interessante porque diz ora, ação. Praticamente está a dizer: olha, há aqui algo que se vai transformar muitas vezes numa ação. E quando nós vamos e dirigimos alguma coisa a Deus, no sentido, muitas vezes, é que Ele faça. Olha, Deus, eu preciso que tu faças aqui alguma coisa para passarmos à ação. Outra das situações que nós verificamos é que muitas das coisas que nós vemos da Bíblia, Deus já nos está a dizer: olha, és tu que deves fazer isto. E nós devemos pedir a sua ajuda no sentido de pormos em prática algumas coisas. E então a obediência é um bocadinho em que nós devemos também exercitar, e o próprio amor também o devemos fazer. É quase como um timoneiro. Quando nós vemos aquelas competições dos barcos, aquelas canoas em que existe uma fila de pessoas, e então está ali um timoneiro sempre a dar a indicação. Porquê? Porque anda um para um lado, outro para o outro, e eles nunca mais iam a lado nenhum. E então o que é que eles têm que praticar? Têm que praticar realmente essa técnica para que eles remem ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo, o mesmo como a música. Se eu estivesse numas notas a cantar outras coisas, outros a cantar outras, os instrumentos, imaginem o que era uma orquestra se não existisse o próprio maestro em que lhe vá marcar o ritmo, que vá marcar a sequência, que vai, de certa maneira, orientar todas essas situações. Nós temos o Senhor Jesus Cristo que nos orienta e que nos indica esta prática, que nós devemos escutar a sua palavra e pôr-la em prática. Então, esta obediência é necessário, esta harmonia, de nós fazermos conforme o que o nosso Maestro vai dizer. Ele diz-nos no Evangelho de João, no capítulo 15, o meu mandamento é este. E então o Senhor Jesus Cristo está aqui a dar um mandamento. Qual é este mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, estamos a verificar que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos amou e entregou a sua vida por nós, está-nos a dizer assim: olha, da mesma maneira como eu vos amei, vocês devem ser assim uns para com os outros. Está a dar este exemplo. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, antes da ceia, Ele pegou numa toalha, numa bacia, lavou os pés. E Ele disse: olha, façai isto uns aos outros também. Em que Ele não veio para ser servido, mas para servir.
E dá este exemplo em que nós podemos ver aqui o amor ser posta em prática, o amor em ação. Um dos versículos também em que as crianças, as maiores, tiveram que decorar, encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, em que diz: agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Existe aquela tendência que é: olha, eu amo se tu me amares. Há uma reação em que nós agimos amor quando nós sentimos esse amor. Mas verificamos realmente que a palavra de Deus diz outra situação. Deus nos diz diretamente a cada um de nós: olha, eu amo-te, mesmo que tu me rejeites, mesmo que tu fales de mim, mesmo que tu me persigas, eu amo-te na mesma. Em Romanos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não temos que esperar que haja o amor do outro lado. Nós temos que agir em amor para com os outros, dando o primeiro passo, independentemente do que os outros possam fazer ou dizer. Por exemplo, há várias pessoas que tomam determinadas escolhas erradas ou estão a viver em pecado. O que é que nós vamos fazer? Vamos apontar o dedo? Vamos dizer mal delas? Não. Devemos amar a própria pessoa. Não amar o pecado, mas amar a própria pessoa. Portanto, neste sentido, nós podemos dar dinheiro para ajudar um amigo, podemos dar um carro, dar uma casa. Mas se dermos a vida, damos tudo o que nós temos. Foi isto que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele podia nos dar muitas coisas, mas o que é que Ele deu? Deu a sua própria vida. Imaginem o que é que vocês diziam assim: olha, qual é o meu máximo que eu posso dar? Que eu posso oferecer? Eu posso pegar, se calhar, em todos os meus bens e dizer assim: está aqui, são teus. Mas quando nós damos a nossa própria vida, estamos a dar tudo. Há uma história, durante a Primeira Guerra Mundial, em que nos campos de concentração existiam aquelas casernas e havia tentativas sempre de fugir dos campos de concentração, em que algumas pessoas se juntavam no sentido de arranjar forma de poderem se escapar. E uma das coisas que acontecia é que um dos prisioneiros sempre falava e desmotivava essas pessoas no sentido de dizer assim: olha, Deus há de ser connosco. E falava muito de Deus. E o que acontecia é que algumas das pessoas o criticavam, o diziam mal dele. Até que esse tal grupo que ia a fugir, a partir daí os nazis conseguiram realmente apanhar os planos e chamaram a todos de quem era aquilo, que pertencia àquele grupo que ia. E então, como esses objetos estavam perto das camas daquelas pessoas, o que eles estavam a decidir é dizer assim: olha, agora nós vamos começar a matar até que alguém diga alguma coisa. E começaram por aquelas pessoas que estavam mais próximas. E foi curioso que aquela pessoa que estava a criticar, que dizia sempre mal, quando chegou a vez dela e que ela pertencia a esse grupo, aquele que falava de Deus, ele levantou-se e disse: eu não sou culpado, mas eu ofereço-me para suportar o castigo. Ou seja, aquela pessoa que criticava, a partir dali aprendeu aquela lição, em que aquela pessoa deu o máximo que poderia dar, em que mostrou ali o verdadeiro cristianismo, conforme o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, que deu a sua vida, em que ele não era culpado, era uma injustiça,
mas vemos o exemplo clássico também de andar em amor no Velho Testamento. É uma situação quando o rei da Assíria queria conquistar Israel. Podemos abrir até em 2 de Reis, em que vemos uma situação exatamente semelhante já no Velho Testamento. Em 2 Reis, no capítulo 6. E a partir do versículo 8. Às vezes é melhor nós lermos diretamente a palavra do Senhor, porque como esta passagem não é tão conhecida, desta maneira podemos perceber melhor o significado aqui e esta ação de amor que aconteceu. Vemos então em 2 de Reis, no capítulo 6 e no versículo 8, diz: o rei da Síria, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8, o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal local, porque os sírios estão descendo para ali. Ou seja, para percebermos aqui esta passagem, o rei da Síria dizia assim: olha, eu vou mandar exércitos, vamos por aquele local. Vamos fazer uma surpresa. E o homem de Deus, o profeta, dizia ao rei de Israel: olha, que cuidado, porque o rei da Síria vem por aquele local. Então, praticamente, eles estavam a saber os segredos militares do que estava a acontecer do outro lado. E era Deus que falava ao profeta. E vemos aqui realmente então esta situação. Então diz: o rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, nem uma nem duas vezes. Ou seja, isto aconteceu com frequência. Imaginem o que é: nós estamos muito sossegados, vem uma nação estrangeira para nos conquistar e começa a montar uns planos. E automaticamente Deus fala ao profeta e diz: olha, os planos de Deus vão ser assim. E então ele informava ao rei. E o rei preparava as coisas neste sentido. Era isto que estava a acontecer. E não foi uma nem duas vezes, como vimos no versículo 10. Versículo 11. Então, tendo-se perturbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou a ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem é aqui o infiltrado? Quem é aquele que está a revelar os nossos planos? Por tudo o que a gente faça, todas as armadilhas que a gente vai montar, automaticamente nós vemos aqui realmente que alguém está a falar. E vimos no versículo 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que o mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Portanto, vemos aqui que aquele rapaz que apoiava o profeta Eliseu, que o auxiliava nas suas lidas, ao sair de casa logo de manhã, de certa maneira, para preparar muitas coisas, deparou-se com essa situação. Então foi a ter com o Eliseu e começou a explicar-lhe estas coisas todas. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Portanto, a partir daqui, os olhos espirituais daquele moço começaram a verificar e dizer assim: é lá, estávamos a ver aqui um exército da Síria que estava-nos a rodear, mas afinal está aqui outros cavalos
de Deus que estão, de certa maneira, que são muitos mais destes do que os outros. E desceram contra ele e orou o moço e viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, pois, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Ou seja, vemos que aquele exército que vinha invadir ficou cego. E então Eliseu chegou ao pé deles e disse assim: olha, o caminho não é este, é por aqui. E eles, cegos, lá seguiram o caminho. Nem a esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou-os a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Reparem, o inimigo vinha atacar. E então, a partir daí, o que é que acontece? Vemos uma nação invasora que queria fazer mal ao povo do Senhor. Eles tinham quase todo o direito de dizer assim: não, vamos agora acabar com eles. E o que é que Eliseu fez? Vamos fazer um banquete. E vimos que eles comeram e beberam. Parece que já eram grandes amigos. Despediram-se e foram de volta. Vemos aqui realmente a ação do amor de Deus. Em que, se olharmos para esta história e olharmos para o nosso dia-a-dia, em que vemos às vezes o inimigo, vemos outras pessoas, em que nós, por algum motivo, elas fizeram coisas que nós não nos agradou. Deus nos desafia a darmos a outra cara. Deus desafia-nos desta forma a exercermos o amor. Quase que a retribuir o ódio, a maldade com amor. E ao vermos aqui esta passagem, vemos claramente este amor já no Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo nos diz para amarmos os nossos inimigos. É fácil nós amarmos aqueles que nos amam ou que nos são próximos. Mas o Senhor Jesus Cristo vai mais além disso. Isso toda a gente faz. Nós o que devemos fazer é amar e orar pelos nossos inimigos. Em 1 João, nós vemos basicamente aqui o discípulo do amor a falar muito sobre este tema. Ele diz no capítulo 4 e no versículo 7, 1 de João 4, 7, diz: amados. Portanto, ele começa logo com esta palavra. Ele utiliza muito este carinho e esta forma de comunicar. 1 de João capítulo 4, versículo 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, significa que se nós dizemos que conhecemos a Deus, como falamos no início daquele homem que era prudente, porquê? Porque obedeceu às palavras, começou a agir. E fala-nos aqui da parte da construção, em que começa a dizer, aquele homem que faz é aquele que realmente faz os planos todos, monta o plano de arquitetura, começa a verificar onde é que são as fundações, faz uma obra da excelência, no sentido de dizer assim, se isto vier a chuva, se vier um temporal, venha o que vier, a casa está bem montada. Foi um homem
prudente, em que planeou, preparou todas as coisas. Dá este exemplo um pouco à nossa vida, em que quando nós queremos montar a nossa vida de uma média e longa distância, quem vai montar uma casa, não vai montar uma casa para estar lá uns dias, para estar umas semanas. Vai montar a sua casa para residir de uma forma mais longa. Da mesma maneira, nós na nossa vida, se queremos praticar e começar a exercer algo no sentido de fazer com que a nossa vida seja alegre, próspera, neste sentido nós devemos pôr em prática a palavra de Deus. Então vemos que estamos a fazer uma coisa, um plano e a exercer uma ação na nossa vida de algo sólido. E então aqui o que nós verificamos é que aquilo que realmente é de Deus e o amor que é de Deus, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No versículo 8, mais à frente diz, logo no versículo a seguir diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 11 diz, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. No versículo 16 diz novamente, Deus é amor. Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. O fruto do cristianismo, o fruto do cristão, o fruto daquilo que é de Deus, é aquele que põe em prática o amor. No versículo 21 diz, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Novamente, estamos a focar aqui no aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava. A pormos em prática, de nos amarmos, onde os mandamentos mais importantes é nós colocarmos em Deus em primeiro lugar e depois amarmos o nosso próximo, todos aqueles que nos rodeiam, todos aqueles que realmente estão próximos ou que nós podemos nos relacionar, exercermos com amor. Sabem o que é que vai acontecer do outro lado? Quando nós exercemos com amor, a partir daí as pessoas vão ver alguma diferença. Olha, não me conhece de lado nenhum, nunca me viu e foi muito bondoso. Mostrou realmente ali uma preocupação. Quando nós estamos a falar em amor, não é fazer uma coisa como qualquer outra pessoa faz. É quase como os ingleses dizem, dar a milha extra, de irmos mais além. E dessa forma, nós vemos que perante aqueles, mesmo aqueles que desobedecem à palavra de Deus, perante aqueles que escolheram por pecar, por tomar uma prática diferente do que a Bíblia nos ensina, do que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos um exemplo logo ali no início, em Gênesis, que nos fala realmente desta comparação e nós podemos verificar e muitas outras, mas acho esta muito interessante, que a Bíblia nos conta que Noé, logo no início, depois, quando as águas baixaram e ele estava com a sua família, ele, como era agricultor, plantou uma vinha. E então, a partir daí, nós vemos a origem do vinho, através com Noé, em que ele depois pegou no fruto e fez o vinho. E diz a palavra de Deus que ele, embriagado, despiu-se e pôs-se na tenda, ou seja, ele basicamente não estava em si próprio. E um dos seus filhos o viu e contou a todos que o pai estava despido na sua tenda. Quando os outros filhos souberam, foram, sem olhar para ele, com a cara virada para trás, taparam a nudez do seu pai. Verificamos aqui duas situações, em que houve um dos filhos que viu o estado do seu pai e foi falar a todos, foi espalhar a notícia. Quantas vezes nós vemos situações más e vem logo a nossa situação de querer contar aos outros, olha aquilo que fez com o outro, olha aquele que realmente fez aquilo que não era bem feito. E temos logo este hábito. Mas os outros filhos
eles foram tentar resolver a situação. Agiram com amor para com o seu pai. Em 1 Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. E a ideia é que quando nós verificamos que há pessoas que tomaram decisões erradas, nós somos desafiados mesmo a esses, a nós irmos poder ajudá-los, a poder prestar este amor. Vemos também, na mesma passagem que estávamos a ver em 1 João capítulo 4, ninguém jamais viu a Deus e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Da mesma forma como nós dizemos o exemplo do timoneiro, da orquestra, e podemos dar muitos outros exemplos, é necessário ensaios, é necessário prática. Para fazermos esta ação em amor, temos que começar a exercitar. E se calhar não vamos fazê-lo da melhor forma, mas vamos repetir, vamos continuar, vamos aperfeiçoar. Ser cristão é realmente passarmos em ação o amor. E isto está declarado em toda a Bíblia. Eu vou enumerar várias passagens, para que não seja apenas eu a falar, mas a palavra de Deus, que nos fala claramente no foco deste amor. Vemos também em João, o Senhor Jesus Cristo diz isto: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que são meus discípulos. Os outros vão conhecer que nós pertencemos a Deus, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, como? Pondo em prática o amor. Vemos em Atos, logo no início da igreja, e estavam todos, continuavam firmes, seguindo os seus ensinamentos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. O que é que a igreja, logo no início, em Atos, no capítulo 2, versículo 42, o que é que ela fazia? Estava junta, unida e praticava este amor. 1 Coríntios 14:1, portanto, esforcem-se para ter amor. 1 Coríntios 16:14, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Em Efésios, oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Na mesma em Efésios, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Em Colossenses, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Em Filipenses, estamos a ver estas cartas do apóstolo Paulo a várias igrejas. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, dizem Filipenses. Em 1 Tessalonicenses, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês tenham um pelos outros e por todas as pessoas. Em Efésios, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajuntado, todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O apóstolo Paulo está aqui a falar, a dizer que nós, como igreja, somos parte como um corpo. Há pessoas que têm umas qualidades, têm uns dons. Tudo diferente, da mesma maneira como o corpo que vai exercitar capacidades diferentes. E vemos que esta igreja, toda ela é unida. E toda ela se mantém unida. E se desenvolve e cresce por meio do amor. Vemos em 1 Timóteo que o apóstolo Paulo está a dar um conselho a um jovem Timóteo que diz: seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza.
E em 1 Pedro nós vemos: amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. E podíamos ver muitas outras passagens em que nos exorta para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Que possamos ter este amor em ação. E aí voltamos à primeira passagem, em que nós, ao analisarmos esta passagem, quem ouve as minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que possamos edificar a nossa vida neste amor. E o amor verdadeiro é aquele que vem de Deus, porque Deus é amor. E neste sentido, podemos retribuir esse amor da mesma forma que Deus nos amou e provou o seu amor para conosco. Ainda nós que estávamos de costas viradas para Ele, mesmo que nós o rejeitemos, Ele nos ama. Da mesma forma, devemos exercer esse amor para com os outros. E aí vão verificar em que venha o mau tempo, venha o que vier, nós estamos firmes na rocha, estamos firmes na palavra de Deus, estamos firmes nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que possamos passar até pela morte, o amor vai no final vencer. E podemos depois gozar esse amor um dia no céu com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar e que possamos olhar para esta palavra e verificarmos de que maneira prática nós podemos exercer este amor. Que o Senhor nos abençoe. E vamos então terminar com um cântico que nos diz: grande amor, alegria sem par, transbordando no meu ser. Que realmente possamos encher-nos deste amor, desta alegria, e que possa encher-nos no meu ser. Este cântico diz que a tua presença flua em mim. Vamos ficarmos então de pé.
possa continuar connosco, mesmo saindo aqui deste teu lugar, da tua casa de oração, no nosso lar, na nossa habitação, no nosso emprego, que possamos sentir, estar sensíveis a esta tua presença, ao teu grande amor, à tua grande alegria. E, Senhor, realmente que tu possas visitar cada pessoa aqui, possas visitar também aqueles que nos escutam também das tuas casas, através da internet, Senhor, em qualquer lugar que estejam, que tu possas tocar com a tua presença, com o teu Santo Espírito, Senhor, porque tu continuas realmente a chamar com amor, e o teu desejo realmente é que todos venham ao conhecimento da verdade, todos possam realmente te conhecer a ti, e, Senhor, que possas falar ao coração de alguém que esteja em casa, que esteja necessitado deste teu amor. Oh, Paizinho, que tu possas abençoar, que possas derramar a tua presença. E te pedimos também àqueles realmente que já te conhecem, que são de ti, que possamos exercitar mais, que possamos praticar, que possamos nos firmar mais na tua palavra, no sentido de podermos exercer esse teu grande e grande amor. Que possamos retirar o nosso eu, o nosso egoísmo, pelas nossas coisas, possamos também pensar nos outros, que possamos realmente nos preocupar e exercer este amor também para com os outros, para que realmente eles conheçam o teu amor também, que nos ajudes a termos amor também pelos perdidos, para aqueles que ainda não conhecem o teu grande amor, Senhor, que tu nos abençoes. Queremos realmente pôr em prática a tua palavra nas nossas vidas. Por isso, fala, Senhor, ao coração de cada um, de tal maneira em que possamos, juntos, exercermos este amor, possamos pôr este amor em ação. Eu te peço todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Mas na minha listagem não tinha, temos o Tiago Jacobeiro, não é? Isso está legal. E eu queria apenas... Nós temos na próxima quarta-feira a nossa reunião de estudo bíblico e de oração, e no próximo fim de semana vamos ter o aniversário da Igreja. Foi decretado realmente ontem pelo Primeiro-Ministro algumas medidas que condicionam a circulação das pessoas. Nós já tivemos isto num feriado passado, em que decidimos acharmos por bem, realmente no sentido em que, apesar de existir a liberdade religiosa, no sentido de nós também a respeitarmos, e fizemos apenas um culto às 9 horas. Nós agora vamos ter 2 feriados pela frente e são 2 domingos. E principalmente o próximo sendo o aniversário da Igreja. E o que foi decidido no sentido é de nós exercermos essa liberdade religiosa. E colocamos no sentido de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que queira, pode exercê-la ou não. Neste sentido foi colocado uma declaração, uma carta, que é ao abrigo da liberdade religiosa, da mesma maneira como existe a liberdade política, a liberdade de manifestação, também existe a liberdade religiosa, que é nós podermos frequentar a Igreja e frequentar o culto da religião que nós pretendemos, tendo assim alimentação espiritual. E então, aqueles irmãos, porque vai ser no próximo fim de semana, vai ser fechadas as fronteiras entre concelhos, que queiram se deslocar, portanto, foi colocada na internet já uma declaração em que basta imprimir e colocar o seu nome. Portanto, é uma declaração por pessoa. E caso pretendam, portanto, se alguém vos perguntar alguma coisa, vocês apresentam essa declaração no sentido de poderem deslocarem-se até à Igreja. Portanto, tanto a declaração está feita tanto para este próximo fim de semana como para o próximo. E o mesmo também para as reuniões de quarta-feira também à noite, durante estas próximas 2 pessoas. E assim, dessa forma, cada pessoa pode, se quiser ficar em casa, pode o fazer, se quiserem vir à reunião.
Portanto, têm a declaração que já está lá assinada, no sentido de poderem se deslocar entre fronteiras. Nesse sentido, nós vamos manter as mesmas 2 reuniões, portanto, às 9 horas no próximo domingo e às 10h30 também. Portanto, vamos ter a celebração do aniversário. Pela primeira vez vamos fazê-lo em separado e destas formas, onde vamos também ter uma reunião especial. Vamos ver algumas fotografias daquilo que se passou desde o último ano, mas vamos também ter aqui algumas participações também especiais nesse sentido. Portanto, convidava a todos aqueles que queiram a poder vir no próximo fim de semana, por ser exatamente a celebração do nosso aniversário. No outro a seguir, que vai coincidir também com o outro feriado, vamos ter também novamente a reunião normal e da mesma forma às 9 e às 10h30. Em relação à reunião de senhoras, portanto, penso que não sei se não se vai realizar. Portanto, nós estávamos preparados no sábado, da parte da tarde, para termos a reunião de senhoras, mas a partir... o que já estava antes, já estava declinado no sentido que a partir das 13 já não existia, agora ainda veio mais a agravar, que neste sentido, além disso, vai haver a proibição da passagem entre fronteiras. Portanto, neste sentido, devemos também ter este cuidado de nos protegermos. Já tivemos algumas pessoas, neste momento, algumas situações que estão em isolamento, outros que estão a ter. Temos o caso do Nuno e a Diana, que realmente foi acusado já como positivo. Não há aqui nenhuma situação de contágio com a situação da Igreja, porque na altura que existir, nós próprios também deixamos de ter o próprio culto, caso sentimos que realmente que já está a existir alguma situação. Mas o Nuno e a Diana já não estavam a verificar, a vir aqui à reunião, porque ela tem que dar o apoio à sua avó, e então, ao ir dar esse apoio à sua família, e a avó estava com muitas necessidades, a sua família foi contaminada e eles também foram contaminados. Mas não há aqui nenhuma ligação também com a Igreja. Temos também a família da Bela, que o seu filho também foi dado também neste sentido, e então eles estão em isolamento também dessa mesma forma. Portanto, vamos manter as mesmas cautelas e nesse sentido podermos ter este cuidado com esta situação atual. Portanto, penso que é tudo. Queria realmente agradecer a presença de todos e que o Senhor realmente possa nos abençoar e que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam connosco e que possamos levar a sua palavra e a sua presença no nosso coração, e uma boa semana. Amém? Um bom dia.